Voltamos agora, galera, continuando nossa live aqui do Moçada que Agita, do Geração Enem. Galera, olha só, estou aqui, com aviso a vocês que agradecendo que essa live nossa só é possível devido à Autoescola VIP. A Autoescola VIP que tem a matriz em Campina Grande e as filiais em Cuité, João Pessoa e Itabaiana. Ok, galera? Então, vocês querem aprender a dirigir? Vão fazer lá o seu curso de direção lá na Autoescola VIP, certo, galera? O telefone é 839-9930-6582. Repetindo, é 839-9930-6582. Galera, voltando aqui, só para a gente encerrar aqui nossa última dica aqui de física, olha só, falei sobre voltagem, Voltaire, amperagem, ok? Amperes, watts, potência, e também falei sobre Simon Ohm, ohms, que é a resistência. Lembrar o seguinte, Simon Ohm também, ele disse que a resistência no condutor, em vez de não só depender da tensão com a corrente, também vai depender do formato e do material de que é feito esse condutor. Vamos lá. Qual é você sabe muito bem que um metal precioso é o ouro. Ele é precioso por duas maneiras. Primeiro, por dois motivos, ou mais motivos. Um dos motivos é porque ele é raro de achar. Diga, eu vou tropeçar, cair de boca no chão e levanta lá o de ouro, é? Não, galera, não é bem assim não. E outra coisa, a sua forma molecular é toda bem alinhada. Por ser alinhada, essa forma molecular, ela faz com que não ocorra tanta perda de energia na passagem de corrente de um ponto para o outro. Já outros materiais, que são condutores, têm essa forma até um pouco mais sinuosa, consequentemente vai gastar um pouco mais de energia na passagem da corrente de um ponto A para o ponto B. Então, galera, Ohm também achou a sua segunda lei de Ohm. Ele falou o seguinte, que a resistência em um condutor depende de, primeiro, material. Todo material vai ter o seu ρ. Esse ρ se chama coeficiente de resistividade, ok? Vai ter o seu L. Galera, L é o comprimento do fio. Ei, cuidado, viu? Você em casa, não ligue muitos aparelhos que consomem muita energia em extensão, não. Por favor, não faça a loucura de ligar um micro-ondas, ligar uma geladeira, o ferro passar em extensão, não, viu? Não faça não. Você vai aumentar o caminho que a corrente vai percorrer, consequentemente você vai aumentar o efeito de Joule, vai esquentar esse condutor e pior, possa ser que a corrente seja tão alta que o condutor não suporte e se rompa. E aí começa a ter os incêndios por origem elétrica, viu, galera? E também a área. E galera, quanto maior a área do fio, maior a bitola do fio, menor vai ser a resistência desse fio. Então tá aqui, segunda lei de Ohm, que é conhecida como a fórmula da Rho-L sobre A. A fórmula da rolinha, tá aí, galera, Rho-L sobre A. Ok? Turminha? Então tá aqui, Minha dica para vocês hoje foi isso aí, viu? Nossa grande introdução a circuito elétrico. Lembrando, para acabar aqui rapidinho, os 4 cavaleiros: Voltaire, voltagem, tensão. ADDP, 2 pontos. Ampere, amperagem, corrente. Passagem de carga de um ponto para outro ponto com o tempo. Potência elétrica, que é o π, terceiro cavaleiro. E o 4º cavaleiro é resistência, é o Simon Ohm. Certo, galera? Espero vocês lá no dia 18 de agosto, se Deus quiser, presencial, lá na FESP, estarei com vocês, viu? Então, galera, hoje eu, nesse momento agora, me despeço de vocês, deixo para vocês aquele beijo, aquele abraço, e vou agora chamar a grande, a maravilhosa, a estupenda, a melhor professora de português que temos aqui em João Pessoa, a grande revelação, Marcela Freitas. Gê, Marcela, todo seu, galera. Olá, obrigada, minha amiga ligada. Não pode tocar não, porque é realmente social. Tchau, pessoal. Olá, meus queridos, tudo bem? Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Vamos dar início à nossa aula sobre interpretação textual. Estarei com vocês ministrando esta disciplina, tá bom? Então, para darmos início, eu vou começar a falar com vocês aqui
sobre como é que a gente pode abordar essa questão de linguagens, né? Porque muitas pessoas pensam, não, interpretar é algo assim, achismo. Não, gente, mas existem macetes e muitas vezes as pessoas elas não ligam para isso. E até a probabilidade de fechar, por exemplo, uma prova de exatas é maior do que uma de linguagens. Por quê? Justamente por causa disso. Esse é um dos motivos. Porque as pessoas acham que realmente não há necessidade. Então, temos que estudar sim como é que acontece as questões de interpretação, a função de cada conectivo ali presente, tá? Então, aqui, ó, prestando atenção, eu trouxe aqui para vocês uma questão do Enem a priori. Então, aí pode falar-se aqui, começa: enquanto fugiam os caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta, ele negou tê-la visto, mas com as mãos fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles já estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nenhuma palavra de gratidão. A raposa respondeu: mas eu seria grata se os gestos de sua mão fossem condizentes com suas palavras. A primeira coisa que vocês devem observar é a questão do gênero. O que está pedindo? Lembrando, as questões do Enem sempre elas vêm agregadas de texto, certo? Então vocês vão observar a presença de textos grandes, né, de figuras. Então a gente observa aqui, falar a moral mais apropriada para fechar a fábula seria. Nesta primeira aqui ocasião, o que eu fiz? Eu li o enunciado. Está certo? Não, realmente. Está certo, eu li o enunciado, mas o ideal, já quero que vocês olhem agora de modo diferente. Aqui nós vamos depois, né, posteriormente, iniciar pelo comando da questão. Então vem aqui, ó, a moral mais apropriada. Esta fábula pode ser dita a propósito de homens desventurados que, quando estão em situações embaraçosas, rezam para encontrar uma saída, mas assim que a encontram, procuram evitá-las. Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis. Esta fábula mostra que os homens desatentos prestam atenção nas coisas de que esperam tirar proveito, mas permanecem apáticos em relação àquelas que não lhe agradam. Assim, né, a letra D, alguns homens se entregam a tarefas arriscadas, né, na esperança de obter ganhos, mas se arruinam antes mesmo de chegar perto do que almejam. Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito de um homem frouxo que reclama de íntimas desgraças, enquanto ela, sua própria, suporta sem dificuldade desgraças enormes. Uma dica que eu dou a vocês: algumas questões a gente pode perceber aqui, a primeira, por exemplo, a letra D também, elas são bem parecidas, só que o que geralmente existe nessa pegadinha em relação às questões do Enem é porque aquele conteúdo ele pode realmente estar ali contido na sua redação, pegando um caderno de perguntas, só que ela está de modo imparcial, então tem que ser mais o que? Completa, tá certo? Então aqui a letra B é a resposta que desta fábula pode servir de propósito, né? Como aqueles homens nitidamente proclamam ações nobres, né? Então a gente tem que observar aqui que ela pertence ao gênero narrativo e ela tem personagens, por exemplo, um conjunto de pessoas de forma não é de modo só individualizado, a gente pode dizer, realmente leva em consideração o conjunto, sempre tem uma moral na história, tá certo? Então essa é uma das marcas. E quando vocês forem, por exemplo, analisar textos de cunho publicitário, temos aqui algumas dicas, tá? Para que vocês possam reconhecer e acertar e falar assim: nossa, eu segui esses macetes e consegui acertar as questões sem nenhum
problema. Então, as características que vocês devem observar é o uso de verbos no imperativo, que é muito recorrente nos anúncios, né, publicitários, nos textos jornalísticos, porque eles vão sempre, né, na maioria das vezes, tentar convencer você de algo, de alguma coisa. Então, por isso que há a presença desses verbos. E nós temos aqui, né, quais são os gêneros que pertencem, né? Algumas pessoas, é só notícia, jornal, como é que isso funciona? Notícia, entrevista, reportagem, artigo de opinião também, viu, pessoal? Charge também, né? Então, são esses gêneros que vocês podem observar essas características aqui e saber, né? Porque se você sabe de onde provém, qual o espaço, né, em relação ao gênero e também a tipologia textual, tudo fica mais fácil, tá certo? Então, nós temos aqui uma questão recente, né, do Enem que fala: leia para uma criança, né? Então, ó, a cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizagens na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. E outra coisa, gente, não desprezem as imagens. O texto, a gente fala aqui, ó, leia para uma criança, né? Fala a questão do livro em relação a essa utilização, esse meio do contato. E a gente observa aqui a presença de uma criança feliz. E ela não está feliz à toa, né? Olha, adivinha quando ela está aqui com o livro e tem outras aqui. E a gente pode observar uma coisa que muita gente despreza. Olha a fonte, ó, época número 698, 3 de outubro de 2011. Então, a gente consegue perceber aqui o meio de veiculação, certo? Então, os textos publicitários, né, ele dá continuidade à questão, são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização, ou seja, ó, um campo mais psicológico também na conscientização dos brasileiros sobre a necessidade. Então, vocês estarão no dia com uma caneta, né? Enquanto isso vocês estão treinando, mas destaquem, tá certo? Quando vocês tiverem o material de vocês, pega assim para vocês realmente saberem o foco, saber o objetivo. Então, as crianças frequentarem a escola regularmente, a formação leitora começar na infância, a alfabetização acontecer na idade certa, a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Então, eu posso dizer, né, vocês também, enfim, que temos aqui várias assertivas, se a gente for levar para o mundo no geral, certo? A gente tem que incentivar a criança, né, a ter uma alfabetização na idade certa, a criança tem que frequentar a escola e essa formação leitora tem que começar na infância e etc. Mas, vejam só, de acordo com o enunciado, então, estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade. Isso daqui leva em consideração o texto que a gente viu ainda há pouco. Então, tem que estar de acordo com o texto. Não precisa, vamos dizer que é uma verdade. Essa verdade é comum a todos. Beleza, tranquilo. Mas aqui, tá entendendo? De acordo com o encarte, de acordo com o anúncio publicitário que estava ali presente. Então, nós podemos falar que é a B, porque a formação leitora começa na infância, a incentivar. Então, quem tem que fazer isso são os adultos, certo? Então, aqui, olha, a intenção é que as crianças leiam mais, aprendam mais, memorizem, relacionem, raciocinem, enfim, gente, se encantem com o mundo da leitura, tá certo? Vamos para a próxima? Então, aqui, olha, quando eu quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, existem mecanismos, nada está ali por acaso, tá certo? Então, quando a gente tem uma questão com linguagem não verbal, uma questão com charge, certo? Bom, a gente tem que saber, ó, o seguinte, buscar os detalhes. Qual foi a intenção comunicativa em relação à questão que está apresentada, certo? Outro detalhe, a gente tem que saber sempre, ela não está à toa.
tem alguém ali, tá certo? Ele tem que deixar ali por algum motivo, você tem que desvendar. Seja um objeto, alguma informação, algo que está chamando a atenção, nada ali está à toa, tá certo? Reconhecer que em determinado movimento, numa figura, está propositalmente. Então vocês têm que saber disso também. Nada está ali por acaso. Vejam a fonte, o veículo, né, o canal de comunicação. Então, tudo isso faz parte para que vocês possam obter êxito ao responder às suas questões, tá certo? Então, observem aqui. Mais uma questão do Enem. Aí tem o que? O cartoon faz crítica social, a figura destacada está em oposição às outras e representa. Primeiro vamos dar uma olhada aqui no cartoon, tá certo? A gente começou pela questão, mas na verdade, esse cartoon aqui, no enunciado normal, né, como apareceu para todo mundo, aparece em primeiro plano, tá certo? Mas eu coloquei aqui para que vocês possam ter uma visão melhor, certo? E também para que vocês comecem a pensar assim, não, eu vou ler a questão pelo comando, tá certo? Então, quando tem aqui, a gente observa que tem esse pessoal, né, vamos dizer aqui, pessoas, né, humanoides, enfim, eles estão indo para uma direção e todos estão na mesma cor. Só que tem um aqui que ele está seguindo uma direção contrária e ele também tem uma cor diferenciada dos outros, tá certo? E outra coisa, percebam outro detalhe, essa corda que tem aqui, certo? Essa chave que dá corda, ele não tem e ele acaba se destacando das outras pessoas, tá? Então, aí a gente observa também, ó, disponível na internet, né? Pode produzir efeitos interessantes, dispensando-se o uso da palavra, cartoon. Então, vem tudo isso, então vocês têm que analisar, tá certo? Então, quando a gente observa aqui, ele está dizendo essa figura, ele não está perguntando em relação a essa, ó. A figura destacada está em oposição às outras e representa opressão das minorias sociais, carência de recursos tecnológicos, falta de liberdade de expressão, defesa da qualificação profissional, reação ao controle do pensamento coletivo. Então, gente, nós podemos chegar à conclusão que realmente é uma reação ao controle do pensamento coletivo, porque a coletividade no quadrinho anterior, a gente pode observar que ela está realmente migrando para um determinado lugar e ele não está fazendo a mesma coisa, ele está indo contra aquele pensamento coletivo que aparentemente está sendo o quê? Manipulado, tá certo? Então, dando continuidade também, tem um aqui, que foi chamado também para o lado de literatura, né? Mas a gente também vai observar essa questão interpretativa, tá certo? E tem aqui, olha, Grande Sertão Veredas, né? Então, João Guimarães Rosa, e só que ele está sendo adaptado aqui, né? A gente percebe aqui, ó, daí vieram me chamar, causa de um bezerro, e a gente percebe aqui a presença da oralidade, certo, pessoal? Então, um bezerro branco, oleoso dos olhos, os olhos de nem se viu, com máscara e cachorro. Determinaram era o demo. Aí vem aqui, bem, tá vendo? Então, até essa onomatopeia, né, tá representando o som aqui, ó, da arma, percebam, não está à toa. Aproveitem todos os elementos, as cores aqui, ó, como viu que era do desenho, aí começa. Mataram, dono dele, nem sei quem foi. Vieram emprestar as minhas armas, cedi, não tenho abusões. O senhor ri, certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Depois então se vai ver se deu mortos. Senhor tolere, isto é o sertão. Então a gente percebe aqui, como eu falei, não desprezem nada, ó, a questão do suspense, destacando a boca da personagem, certo? A questão também aqui, ó, desse bezerro sendo pegado e falar, olha, isso é coisa do demo, tá certo? Tudo isso leva em consideração. Então,
Mais uma vez eu digo, iniciar pelo comando da questão. Quando você inicia a leitura pelo comando da questão, pessoal, sabe qual é o interessante, né? Então vocês podem saber que a leitura de vocês será mais direcionada. Aí tem gente que diz, eu já faço isso a partir de agora. Bem, vocês podem fazer isso, mas se você realmente vê que o seu livro, você precisa ainda muito trabalhar essas questões interpretativas, você pode ler primeiramente o texto e comece depois a ir para o comando da questão. Mas para poder ganhar tempo posteriormente, certo? Vocês têm que começar pelo comando da questão, porque isso vai trabalhar também o tempo, porque tem muita gente que fala, ah, professora, eu até sei responder, até certo, mas eu demoro muito. Então, isso daqui é uma espécie de treino, né? E vocês têm mais ou menos cerca de 3 minutos por questão, tá certo? Então, a imagem ele vem aqui, ó. A imagem integra uma adaptação de quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a interrelação de diferentes linguagens caracteriza-se. Então está dizendo, essas linguagens, né? Porque nós temos a fala, nós temos também a presença ali dos desenhos, né? Nós temos a escrita ali. Então tudo isso vai poder nos garantir a compreensão de um todo, né? Daquilo que está pedindo. Então, essa relação dessas diferentes linguagens, ela vai ser caracterizada por romper com a linearidade das ações da narrativa literária. B. Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. C. Articular a tensão do romance, a desproporcionalidade das formas. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Então, gente, na verdade aqui o objetivo foi potencializar a dramaticidade do episódio, né? Porque as artes visuais não estão ali por um acaso, tá certo? Elas simplesmente estão ali para poder somar, para que faça com que desperte no leitor, desperte naquela pessoa aquela vontade realmente de compreender as cenas que estão ali, tá certo? Então, tanto os ícones como a linguagem verbal, elas vão enfatizar justamente tal dramaticidade, né? Então, até a cor escura, por isso que eu falei para vocês, prestem atenção nas cores, nas sobreposições, né? O closer na mão com o revólver. Então, tudo isso vai denunciar também o quê? A tensão que está ali, tá entendendo? A presença do demo, vamos dizer assim. E palavras como tiro, mataram, e a onomatopeia também que eu falei para vocês, pan, também elas vão indicar essas violências nos quadrinhos de Grande Sertão Veredas, tá certo? Então, sempre é bom, quando você observa também, que é uma questão voltada assim mais para a área de literatura, você descobrir qual é a escola literária que pertence. É do barroco, é do arcadismo, é do realismo, né? Então, vocês têm que identificar. Aí alguém pode perguntar assim, professora, então eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar isso que a senhora acabou de falar e somar, por exemplo, eu vou pelo comando da questão, eu posso fazer isso, trabalhar tudo isso numa questão só? Pode, deve fazer isso sem problema algum, certo? Então vamos começar aqui, olha, pelo comando da questão, já que deu para colocar aqui no slide só. Então, no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do ou da, né? Então, gente, preste atenção. Lembra que eu falei para vocês, observem a fonte? Vamos dar uma olhada na fonte, certo? Então, nesta fonte aqui, a gente pode perceber que tem, M. Assis, Machado de Assis, não é mesmo? A causa secreta, aí vem aqui, domínio público, né, que é um dos maiores sites, se vocês quiserem ter acesso a obras, eu também indico, né, ele coloca aqui, 9 de outubro de 2015. Então, a gente já sabe que esse texto aqui, né, esse trecho, ele está relacionado ao período do realismo, né, o realismo aqui do Brasil, né? Então, Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas.
depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado, não podia ser o beijo da amizade, olha só, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Então a gente já observa aqui, porque o realismo ele vem falar de coisas nuas e cruas da sociedade, ele já vem aqui quebrando os paradigmas do romantismo. Então essa questão de adultério, né, chacina, homicídio, então está presente nas obras literárias do realismo, né? Então, entretanto, aqui, ó, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então a gente observa aqui que não era uma cena de amor, não é uma cena romântica, mas sim ele estava adorando, porque ali, né, naquele contexto, aconteceu um adultério, ele teve a prova ali, então ele não estava nem aí porque o outro estava sentindo. Então, mas aqui, então, o que vai singularizar isso é justamente o registro de quê? Indignação face à suspeita do adultério da esposa, tristeza compartilhada pela perda da mulher amada, espanto diante da demonstração e afeto de Garcia, prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Letra E, superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Gente, ele não está superando ciúme nenhum, não é mesmo? Ele em nenhum momento está dizendo, estou triste porque minha mulher morreu. Ele estava ali, ó, dentro da cena de um adultério, né? Ele pôde contrastar o que estava acontecendo ali. Então, nós podemos dizer que há realmente o prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio, porque o realismo ele vem mostrar aquela realidade nua, né, crua ali presente. Então ele estava pouco se lixando, a gente pode dizer assim, tá certo? Então, Fortunato internamente se sentia vingado, pessoal. Porque ao observar Garcia sofrendo ali, ele estava vendo, né, o que o amante estava sofrendo em relação à esposa dele. Então, no trecho, Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de forma, né, que foi longa, né, evidenciando o prazer vivenciado pela personagem, tá? E nós temos aqui uma entrevista também com Marcos Bagno, né, grande linguista, e a gente pode observar aqui, ó, Informativo Parábolas, editora, né? Então a gente também pode perceber nesse texto que ele começa aqui, ó, pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua, tá? Então, se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, né? Como se, por exemplo, hoje tem feijoada, que levando assim para um ponto de vista, gente, só para que vocês possam se situar se alguém porventura está em dúvida nessa colocação de Marcos Bagno, é o seguinte, que o ideal para a gente utilizar de modo formal não é, por exemplo, como ele diz aqui, hoje tem feijoada, e sim hoje há feijoada, tá certo? Mas coloquialmente, né, ou seja, no nosso dia a dia, na fala, no nosso cotidiano, a gente fala, hoje tem, né, feijoada, você vai hoje, então a gente começa a fazer algumas supressões, né, redução de alguns termos, mas no nosso colóquio, na nossa fala, o que importa é que o outro está entendendo, mas do ponto de vista formal da língua portuguesa, nós temos que colocar, obviamente,
as palavras com as suas conjugações, né, com as suas normas de maneira adequada, né? Fica a dica também para vocês na hora da redação, não misturem, saibam colocar cada coisa no seu lugar, tá certo? Então, simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter, tá certo? Mas olha só quanto tempo já faz. No entanto, temos registros escritos da época medieval, né? Ou seja, Idade Média, que aparecem centenas desses usos, tá certo? Então já vem aqui os registros, né, que há em relação a esses usos. Então, se nós brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses usos de nossos ex-colonizadores, tá certo? E outra coisa, que coisa interessante, ele começa a falar aqui, primeiramente, né, os portugueses, depois ex-colonizadores. Gente, isso são estratégias para que vocês não venham repetir também quando vocês estiverem produzindo a redação de vocês. Utilizem pronomes, utilizem conectores, né, fatores que possam referenciar e evitar que vocês venham colocar demasiadamente palavras repetidas na produção de vocês, tá certo? Então, dando continuidade aqui, se nós brasileiros, assim como somos africanos, usamos até hoje ver como existencial, é porque recebemos esse uso dos nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa, não é mesmo? E assim acontece com muitas outras coisas, regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais, verbais, etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorar o nosso bicentenário de independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso, só para aceitar o que vem de fora, né? Então, não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo que é usado por 10 milhões de portugueses, né? Então, só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português que em toda a Europa. Então, a gente pode perceber aqui que ele se utilizou desse gênero para falar de algo coloquial, não é mesmo? E aqui também esse texto, ele é de cunho formal, a gente percebe, né? Até porque quando ele vai colocar errar, né? Hoje tem feijoada, essas questões que é relativas à língua, né? O coloca a fala, ele realmente destaca aqui para deixar claro que não é o modo de se escrever formalmente, tá certo? Então, dando continuidade, na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais, ou seja, do dia a dia, tá certo? E faz uso dessa norma padrão toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato que ele... Olha, gente, então, ou seja, ele falou de algo coloquial e utilizou o quê? O modo formal da língua para explicar algo que ele estava defendendo, né? A nossa fala, o nosso colóquio. Adapta o nível de ligação de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevistar requer o uso da norma padrão. Adaptar o nível da linguagem à situação comunicativa, não. Se ele estivesse adaptando, gente, o que iria acontecer? Tudo seria informal, tá certo? B. Apresentar argumentos carentes de comprovação científica e por isso defende um ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. Gente, esses pontos que ele mostrou, eles não são carentes. Ele falou de modo científico, tá certo? De modo que realmente possa realmente comprovar, tanto que ele faz o balanceamento do número de brasileiros, né? E do número de portugueses. Então, para poder justificar essa questão do verbo ter, por que a gente tem que aceitar, né? Então, é basicamente isso, né, que fala no texto, né? Propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, enquanto a norma coloquial deve ser usada para falantes não escolarizados. Será que ele falou isso durante o texto, minha gente? Sei não. Então, acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que obriga a incorporar em seu cotidiano a gramática normativa do português europeu? E a letra E, que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente
para acabar com a hegemonia do antigo colonizador? Então vamos lá. A resposta, minha gente. Então, adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão da linguagem. Por quê? É como eu falei para vocês, ele vai pegar uma situação coloquial, certo? A situação da fala e vai adaptar, vai escrever de acordo com o gênero previsto normativo, tá certo? Então, nós temos uma tirinha aqui, tá certo? Próxima questão. E a gente pode observar que vem aqui, olha, no primeiro quadrinho, olha quem vem lá, o HTML. Aí ele pergunta, fala HTML, como vão as coisas? Aí ele começa a colocar aqui, ó, como se realmente ele estivesse ali naquele meio, né, digital, né, do HTML. Aí ele vem falando. Aí numa boa, aí ele vem colocando aqui, ó, numa boa, e vocês, certo? Então ele começa a falar aqui, ó, como se tivesse criptografado, né? E vem-se a pergunta, né? Os quadrinhos exemplificam que a história em quadrinhos constitui um gênero textual, tá? Então a gente pode dizer em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem contida no texto, como pode ser contestado no primeiro quadrinho, a linguagem ela vai contribuir ou não, né? Ou seja, analisem bem essa questão. B, cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, né, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho, né, div, span, br, clean, all, br, script, né? Então ele está dizendo que aqui vai ser rápida e clara, né? Analisem também essa questão, certo? E C, aí vem aqui, em que o uso das letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos expressos pelo personagem, como pode ser percebido no último quadrinho. D, que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. A letra E, que a sua localização casual dos balões dos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho, tá? Então a gente pode dizer, gente, que na verdade é a letra D, tá certo? Porque ele vai levar em consideração aquelas construções que estão ali percebidas, porque ele até chamam ele de quê? De HTML, certo? Então, vamos aqui para a próxima questão, tá certo? E eu quero que a gente vai começar aqui pelo enunciado, né, da questão, levando em consideração o comando, tá certo? Porque quando você já tem um comando, você já tem uma leitura até mais diferenciada. E direcionada também, né? Ó. Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio, tá? Então a gente a gente percebe aqui que é uma questão que a gente pode levar em consideração a linguagem o quê? Corporal, certo? Aí fala, mas isso daí não quer dizer que tem a ver com a questão de língua portuguesa, né? É a linguagem, mas a linguagem corporal vai levar em consideração, pode ser educação física, pode ser educação artística, né? Mas, gente, se a área toda é de linguagens, vocês têm que fazer o quê? Saber interpretar essas linguagens, tá certo? Então, pronto, quando a gente dá continuidade aqui, nós temos, né? O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente concedidas, né? Mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência
de ser diferente da vida cotidiana. Então percebam o que foi que ele trouxe aqui para falar sobre essa questão do jogo. Trouxe um conceito, né? Explicou melhor. Então, de acordo com esse conceito, né, a gente já pega o gancho, porque o gancho foi o que, gente? Do ponto de vista, essa fruição vai se estabelecer por meio. Então, essa fruição, né, esse andamento vai ser justamente por causa da fixação de táticas que define a padronização para maior alcance popular. Foi isso que disse no texto? Vamos lá, né? Competitividade, né, que impulsiona o interesse pelo sucesso. C. Refinamento técnico, que gera resultados satisfatórios. Caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. E letra E, uso tecnológico, que amplia as opções de lazer. Então, pessoal, a gente pode dizer que realmente vai levar em consideração todas aquelas práticas, né? Porque, tipo assim, através daquela parte corporal, o aluno ele realmente vai se desenvolver, né? A pessoa que está ali presente, ela vai levar em consideração o seu desenvolvimento corporal, porque ali é um jogo, tá certo? Esse jogo está servindo para quê? Para o desenvolvimento do ser humano, tá bom? E também, olha, gente, vocês têm que observar qual é o canal, qual o meio que a mensagem está sendo transmitida. É carta, é Facebook, é Twitter, tá certo? Então, começa aqui, ó. Mas assim que penetramos no universo da web, né, descobrimos que ele constitui não apenas um imenso território em expansão acelerada, mas que também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante a orientar-se, tá certo? Então, o melhor guia para o web é a própria web, né? A gente percebe até uma presença aqui de uma certa metalinguagem, né, presente. Ainda que seja preciso ter a paciência de explorá-la, né? Então, ou seja, ele está dizendo que para você conhecer a web, até na própria web mesmo, mas tem uma coisa, né? Tá aqui falando que realmente precisa ter paciência para poder explorar, né? Ainda que seja preciso arriscar-se a ficar perdido, aceitar essa perda de tempo para familiarizar-se com esta terra estranha. Ele começa a falar assim, olha, a priori aqui pode ser uma terra estranha, né? Mas com paciência, tá vendo que uma ação vai gerando a outra, certo? Você pode não conhecer, mas você aprende por ela e ela faz com que você venha justamente ter paciência e também você vai descobrindo essa terra que ela é um tanto estranha, tá certo? Mas você aprende. Talvez seja preciso ceder por um instante a seu aspecto lúdico, né? Para descobrir no desvio de um link os sites que mais se aproximam de nossos interesses profissionais ou de nossas paixões e que poderão, portanto, alimentar a melhor maneira possível nessa jornada pessoal, tá certo? Então nós temos aqui, ó, o usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Nesse sentido, Pierre Levy destaca como um dos principais aspectos na internet. Quais são os principais aspectos que ele está pedindo aqui na internet? Aí, mais uma vez, eu quero que vocês observem que muitas vezes as questões elas estão incompletas. Aí você pode cair na pegadinha pensando, não, essa questão aqui, ela tá certa. Eu tenho e essa também tá certa. Às vezes tem 3 questões muito similares, mas leve em consideração, gente, aquilo que realmente vai contemplar. E contemplar é justamente que, levando em consideração que essas informações, a possibilidade na rede mundial de computadores, segundo Pierre Levy, que foi justamente quem se tornou ali, que foi responsável por escrever o texto. Aí a gente pode dizer que é um espaço aberto para a aprendizagem, é um grande número de ferramentas de pesquisa,
ausência de mapas ou guias explicativos, infinito número de páginas virtuais, dificuldade de acesso aos sites de pesquisa. Então a gente pode dizer que, por exemplo, dificuldade de acesso aos sites de pesquisa. Será que é só isso que ele quer falar? O que é que ele quer? Qual é a essência daquela questão? Então a gente pode dizer aqui, olha, está dizendo que tem um infinito número de páginas virtuais, então que se você clicar em um link, ele pode gerar, né, vai para outra página, e tem os hiperlinks também que envolvem esse meio. Então a gente pode dizer que realmente é um espaço aberto para aprendizagem, certo, pessoal? Por quê? Se é um espaço aberto para aprendizagem, o campo ele pode ser o quê? Desconhecido, certo? Então ele falou ali que pode parecer estranho, né? Mas ali você também está para aprender. E você aprende onde? Na própria web, né? Ele falou, o próprio meio que tem ali, né, que você vai utilizar para aprender, é a própria internet, tá certo? A própria web. Então, aqui, ó, a chave para essa solução está no trecho, ó. Ele constitui não apenas um universo de território de expansão, porque se a questão constitui um imenso território de expansão, não vai estar contemplando, porque, ó, não apenas. Então, olha só, gente, que interessante. A ausência de duas palavras já faz toda a diferença em relação ao texto, tá certo? Ao afirmar que o melhor guia para o web é a própria web, como eu falei para vocês, tem seu caráter autoexplicativo e funcional, que demonstra que a rede é um ambiente amplo e aberto para a aprendizagem. Então preste muita atenção, gente, na hora de responder, tá certo? Dando continuidade, nós temos aqui, ó, vocês quando forem observar, vocês têm que falar, por que não é a letra tal? Vamos dizer, tem duas questões, né? Por que a letra A ou por que a letra E? Por que não é a A ou por que não é a letra E? Vamos aqui. Nós temos o primeiro texto 1 aqui, que é Cancioneiro da Paraíba, vem aqui, olha, Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiu 3 cavalheiros, todos 3 de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão, né? Quem, quando criança, já cantou pelo menos uma vez essa música, não é mesmo? Então, em relação ao texto 2, ele vem colocando aqui, olha, Provigiose, né? Provavelmente seja José, né? blogspot.com.br. Então a gente vê que realmente é extraído de um blog, certo, pessoal? Então, no texto 2, outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo, né? Para a ama e para a criança para quem cantava a cantiga, a música falava do casamento como um destino natural da vida da mulher na sociedade brasileira do século XIX. Lembrando, século XIX, lembra o que? O período do romantismo, tá certo? Marcada pelo patriarcalismo. A música prepara a moça para o seu destino não apenas inexorável, mas desejável. O casamento estabelecendo uma hierarquia de obediência, né? A obediência ao pai, ao irmão, né, mais velho, marido, de acordo com a época e as circunstâncias da sua vida. Então a gente pode aprender que tem algo em comum entre os dois textos, tanto a cantiga que a gente viu ainda há pouco, né, de Terezinha, quanto esse aqui do blog, tá? Então, o comentário do texto 2, leve em consideração o comentário do texto 2, em relação ao texto 1, evoca a mobilização da língua oral em determinados contextos, tá certo? Então ele vai falar dessa linguagem coloquial, oral, enfim, né, como queiram chamar, todos são sinônimos. Letra A. Assegura a existência de pensamentos contrários à ordem vigente. B. Mantém a heterogeneidade das formas de relações sociais, né, ou seja, as formas. Conserva a influência religiosa sobre as culturas. Realmente está falando de coisa religiosa, o cunho ali é religioso.
Façam essa pergunta, tá certo? Preserva a diversidade cultural e comportamental. Letra E, reforça comportamentos e padrões culturais, tá certo? Então vocês observem aí, já marcaram, gente, a resposta que vocês acham, né? Então levem em consideração a crítica, né, a resenha que está sendo feita ali no texto 2 em relação ao texto 1. Vejam bem, tá certo? O que está sendo solicitado, porque é justamente em relação ao que está sendo solicitado que vai fazer toda a diferença na sua resposta, né? Então nós temos aqui que ela vai reforçar comportamentos e padrões culturais. Aí tem gente que vai dizer assim, nossa, mas ela está dizendo, ela está reforçando para que a gente viva esse comportamento em pleno século XXI. Não, gente, vocês têm que levar em consideração o que a questão pediu. A questão falou o quê? O que é que falava o texto 2 em relação ao texto 1, tá certo? Então, aqui a gente ele vai reforçar o padrão cultural da época. Vai dizer que esse comportamento para a época era um comportamento adequado, era um comportamento normal, ou seja, até a perspectiva geralmente das pessoas, como estava sendo narrado, era justamente essa questão do casamento, né, hierarquia, do respeito ao pai, né, ao irmão mais velho, né, enfim, e assim sucessivamente. Então, aqui, olha, o texto 1 e 2 se complementam, pois dialogam sobre a visão patriarcal e a conduta feminina, destinada ao casamento, à submissão à figura masculina, evidenciadas pelo pai, irmão e marido, tá certo? Então, gente, nós temos aqui outra, outra questão também, lembrando aqui que a gente pode observar, todos, o modelo Enem, né, são retiradas aqui de provas anteriores, tá certo? Então, nós temos aqui, olha, Gabriel Pensador, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, né? Aí Rio de Janeiro, Sony Music, 2001, fragmento. Então, a gente percebe que não é um texto completo, tem apenas um fragmento. Aí fala, professora, então isso está errado. Não, de modo algum. É para o que realmente precisa ser utilizado, tá certo? É que realmente precisa ser colocado em relação às perspectivas aqui, tá certo? Presentes. Então ele diz aqui, olha, vamos lá para o comando da questão, já que está tudo aqui bem bonitinho, né? Deu para enquadrar perfeitamente. Então, as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Então, quando fala de escolhas linguísticas, pessoal, vai levar em consideração o modo que realmente eles estão ali falando, né? Eles estão dialogando, o modo que ele escolheu uma maneira de falar. Então, tudo isso leva em consideração as escolhas linguísticas. Em vários textos, a gente também pode levar em consideração alguns conectivos, né, palavras, né, o modo como a pessoa está se identificando pode indicar, por exemplo, seu grupo social, né, pode identificar uma variação diacrônica, né, que é de acordo com o tempo, pode levar em consideração a maneira como a pessoa pensa, certo? Pode identificar o autor, a sua época, tá? Então, como eu falei, uma coisa não exclui a outra, tá certo? Aí até quando, né? Então a gente já percebe que o título aqui, ele vem com uma indagação, certo, pessoal? Então, se é uma indagação, né, nós temos aqui, a gente começa a olhar e perguntar, então até quando ele vai realmente levar em consideração o tempo, né, que ele está questionando algo, né, ou alguma determinada circunstância, tá certo? Então, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer, né? Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tem que sofrer. Então, essas escolhas linguísticas aqui presentes,
elas são realmente levadas em consideração. Por quê? O que a gente pode dizer? O que foi utilizado aqui? Caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet, cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas, tom de diálogo pelas recorrências de gírias, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, originalidade pela concisão da linguagem. Então, o que foi? A gente pode dizer, gente, que ele usa algumas gírias, mas você tem que ver o que é predominante naquele texto. Então, nós podemos aferir que realmente é espontaneidade, até porque ele pergunta até quando? Então, ele estabelece uma espécie de função fática ali, né? Até quando? Então, ele começa a indagar ali e ele começa a vir também com umas perguntas e começa a tentar convencer a quem está ouvindo. Então, a gente pode levar em consideração que é possível ficar em dúvida entre 3 alternativas. Então, a opção B está incorreta, porque apesar de existirem linguagens, né, imagens metafóricas na letra, elas não são responsáveis pelo cunho apelativo, tá certo? E sim o quê? Como eu falei para vocês, pela interlocução, tá bom? E na letra C, ela também está incorreta, porque apesar de termos um tom de diálogo, né, causado também pela interlocução, não há tantas gírias, ou seja, então vocês têm que observar a predominância mais uma vez. Às vezes, o que está sendo solicitado ali na questão é simplesmente algo parcial, né? Por isso que vocês ficam em dúvidas. Então, se surgir alguma dúvida no momento, vocês levem em consideração aquilo que vai contemplar todas as alternativas, tá certo? Então, a D que é a correta, porque trata realmente de um rap e ele é escrito em linguagem informal, né? O uso coloquial aí presente, certo, pessoal? Então, vamos agora, né, passar para o próximo professor, né, nosso grande professor Ézio, que vai fazer parte aqui, dando continuidade à nossa live do Moçada que Agita, viu? E um beijo, um abraço bem grande a todos vocês. Show. Pode sair. Uhum.